Vamos lá. Segundo livro do profeta Samuel, o capítulo é o primeiro. Nós vamos ler alguns versículos, versículo 19 a 23, e depois vamos ler 25 e também o 27. Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. 25. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi ferido. 27. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Palavra de Deus. Senhor, temos as direções, mas o Senhor tem as palavras vivas. E são elas que nós precisamos e queremos ouvir. Fale conosco, mas fale de maneira tal que as tuas palavras nos venham impactar, transformar, nos curar, nos sarar, nos abençoar, nos levantar, nos fazer verdadeiramente vidas levantadas com alegria servindo o Senhor até aquele grande dia. Nos abençoa falando conosco e move o teu Espírito que cura o interior, que sara a alma, que faz maravilhas e milagres. No nome de Jesus eu oro, a igreja ora, nós oramos. E os que concordam, digam amém. E tome assento dando glória a Deus. Esta é a pergunta dos versículos que lemos, da maioria dos versículos que lemos. Por que caem os valentes? Como caíram os valentes? E eu quero ministrar nesse tema, claro, dependente de Deus. Por que caem os valentes? Quando Deus escolheu Saul, claro que ele escolheu a partir da visão, não é, de um povo que estava pedindo um rei para si. Então, segundo a ótica do povo, segundo o que o povo desejava, Deus escolheu Saul para ser rei. E claro que Deus tinha um propósito. Deuteronômio 17 vai falar de que Deus vai revelar que Deus tinha um propósito de lá na frente ter reis para o seu povo. Mas só que o povo antecipou isso. O povo quis imediatamente um rei, não sabendo o que estava pedindo. Foram advertidos por Samuel. E Deus deixou claro através do profeta Samuel: vocês não desprezaram o profeta Samuel, vocês desprezaram foi a mim, pedindo um rei para vocês. Mas Deus escolhe Saul, e Deus não escolhe Saul para ser um derrotado, Ele escolhe Saul para ser um vitorioso. Tanto é que quando Saul, ele assume, né, o cargo de primeiro rei de Israel, ele começa vencendo todas as batalhas. Ele vence e o povo fica animado. Só que tudo que vem fora de tempo não funciona até que Deus haja mostrando
que o que não é propósito dele, não é garantido por ele. Deus garante aquilo que ele escolhe, aquilo que ele dirige. Se nós nos dirigirmos, teremos que garantir as nossas vidas. Mas se Deus nos dirigir, poderemos descansar nele. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas as vidas, não é, de Saul e da sua família vão ser destruídas, porque este homem vai tomar decisões que não deveria as ter tomado. As vidas de Saul e Jonatas foram retratadas por Davi aqui, principalmente no capítulo 1, mas ele vai se estender, como águias de Deus, leões de Deus, amados por Israel. Como que o coração de Davi é diferente do coração de muitos, né? Porque Saul havia perseguido Davi e queria matá-lo. Mas o coração de Davi não mudou com relação a ele. Pelo contrário, ele chama Saul de meu pai. E ele respeita Saul. E ele respeita a unção que está sobre a vida do ungido de Deus. E aqui ele vai lamentar, quando recebe a notícia por um filisteu, ou um estrangeiro, filho de filisteu, dizendo sobre a morte de Saul e Jonatas, mas foi Saul e os seus 3 filhos que morreram. A forma que foi, há uma pequena controvérsia se Saul suicidou-se ou não, e como foi, mas não é momento de guerra teológica, é momento de ver que Saul acabou com a sua história. Eram homens valentes, eram guerreiros até aquele dia, tinham feito proezas no nome do Senhor, até aquele dia eram mais do que vencedores. Mas como isso acontece? Como que alguém tão valente, tendo Deus, cai dessa forma? Por que caem os valentes? Vamos olhar para a vida do rei Saul para entender isso. Porque Jonatas caiu, não por causa de si, mas por causa do pai. Os filhos caíram, a família foi destruída, não por causa deles, mas por causa das decisões de Saul. Tem muita gente que está perdendo a família, por causa das suas decisões, as suas ignorâncias, as suas arrogâncias. Tem tudo para viver bem, mas vive mal. Pastor, me prova que eu tenho tudo para viver bem. Jesus Cristo todo dia estende a mão para você e pede para você tomar atitudes dentro da vontade dEle. Seu dinheiro não vai te mudar, se você ganhar dinheiro não vai adiantar, se você ganhar fama não vai adiantar, se você tiver a melhor profissão desse tempo não vai adiantar, você precisa de Jesus Cristo, e se você é crente, você tem tudo. Mas este aqui, mesmo tendo Deus, vai tomar atitudes para perder sua família, para perder a própria vida, para perder o seu cargo de rei. Deus deu a ele tudo o que precisava. Deus deu a Saul tudo o que precisava. E Saul escolheu viver a seu modo. Na Bíblia nós vamos encontrar muitas pessoas assim, como por exemplo Sansão. Sansão foi chamado para brilhar, para ser juiz, meu Deus do céu, mas ele escolhe viver a seu modo. Esse é o nosso grande problema, quando a gente escolhe viver conforme a nossa cabeça, conforme uma cultura que criamos para nós. Você está entendendo a palavra? E Saul escolheu viver então dessa maneira que ele quis viver. Sua vida é o retrato de muitas vidas que mesmo tendo Deus, sendo valentes,
escolhem o caminho errado e abandonam a vontade e direção de Deus. E isto hoje, nesse tempo que vivemos, irmãos, infelizmente, é a atitude da maioria das pessoas. E Saul deixa claro o que está escrito na Revista e Atualizada, Provérbios 19:2. Não é bom, repitam quando eu parar, não é bom proceder sem refletir. Não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Se tem um tempo que nós temos que refletir bastante antes de tomar decisões, esse tempo é hoje. Se tem um tempo que nós não devemos precipitar com nada, esse tempo é hoje. Quando eu falo de precipitação, eu lembro de uma situação lá em Goiatuba, quando ali morava, eu era funcionário do Bradesco, trabalhava no setor de financiamentos, operações especiais e tudo mais, e estava na iminência de um plano que estava entrando em 92 por ali, e tinha um camarada chamado Carlos, que tinha uma loja de tintas em Goiatuba, e por ser honesto, ele suicidou. Ele não tinha condição de pagar as dívidas que ele contraiu, ele não conseguiu administrar bem, e ele, um homem honesto, eu estou falando e lembrando da fisionomia dele, um camarada assim, justo, só que ele se embaraçou, e antes do plano, um dia antes do plano que resolveria todo o seu problema, ele suicidou, precipitou. Se ele tivesse aguardado um dia, ele teria resolvido todos os problemas dele com o plano que entrou. Como pode ser isso? Eu me lembro de um dos missionários que tivemos em Morrinhos, e a obra estava indo bem, estávamos ganhando almas, e aí ele disse: olha, não dá para me manter aqui com esses valores, tem que ser mais. Eu disse: meu filho, espera um pouco, Deus vai prover, o início é meio assim mesmo, mas Deus vai prover, não está faltando nada e tal. Não, mas eu não dá, porque não sei o que. Eu falei: rapaz, ele saiu, tipo assim, ó, ele deixou tudo na segunda-feira, na terça-feira uma irmã ligou para nós, de outro ministério, dizendo: Deus tocou no meu coração para eu dar tanto por mês para a obra de Morrinhos. Só que aí ele já tinha deixado. As pessoas de hoje são precipitadas porque não admitem passar por provas, não admitem serem provadas. Quem é o homem para falar isso? Quem é fulano? Nós vamos entrar na internet e vamos achar um punhado de desigrejados, porque não aceitam ser provados, e chamam de heresia quando a gente diz que um crente tem que congregar. Não sigam estas pessoas. Você sabe o que deve fazer. Sabe o que é melhor de tudo? Eu ia falar pior, mas é melhor usar essa palavra. Sabe o que é melhor de tudo? É que nós sabemos o caminho, nós sabemos a direção, nós sabemos o que é ter compromisso com Deus. Não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Não, eu tenho direito de não adorar a Deus porque eu não estou bem. Eu falei para uma pessoa numa dessas nações que eu fui, e eu disse assim: minha filha, você poderia ter adorado. O senhor não me conhece. Começou até a chorar, mas o meu coração não comove quando eu estou falando algo que é de Deus. Não, mas você não, eu não podia. Você podia ter levantado pelo menos a mão e ter gesticulado uma adoração para Deus, minha filha. O senhor não me entende. Eu falei: entenda o que eu estou falando para você.
Tem pessoas, irmãos, que não estão bem, mas só de levantar a mão são curadas. Levanta com dificuldade, daqui um pouco tem força para correr no meio da igreja. Rabassandaia, mas nós nos precipitamos defendendo as nossas dores, as nossas angústias. Eu não posso, hoje não dá, eu estou com a cara feia, ninguém toca na minha cara nessa noite, porque eu sou assim mesmo e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Escuta, para de ser tolo, para de usar dessa expressão de crente que vive uma vida de derrota. Começa a se esforçar para atender a vontade de Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. O que acontece? O que pode ter interferido e destruído a carreira e família de Saul? Por que caíram os valentes? Nós vamos olhar do ponto de vista da nossa campanha para Saul. Saul tinha um complexo de inferioridade. E é interessante que se a gente não aprender a dominar o que está dentro de nós, o que está dentro de nós é que vai nos destruir. Ninguém conseguiu destruir Sansão. Os camaradas levantaram 1000 homens, ele pegou uma queixada de jumento e... Tinha um portão de 700 metros, impedindo ele de sair de Gaza, e ali ele seria pego pelos inimigos. Ele vai no portão e arranca o portão, e ainda sobe correndo 70 metros com o portão nas costas, 700 quilos, perdão. Nada externo conseguiu parar aquele homem, nada. Amarrava, ele soltava. Mas aí houve uma mulher que trabalhou com o interior de Sansão. Trabalhou com a exaltação de Sansão. Com que poderia ser subjugado? Com que você poderia ser amarrado? Em que resiste a sua grande força? Reside a sua grande força. Porque Sansão era exaltado. Você não vai ver Sansão pedindo ajuda para ninguém. Você não vai ver Sansão ensinando o povo a guerrear. Você não vai ver Sansão preocupado com as pessoas. Deixa comigo. E aí o diabo sabe muito bem disso. E aí ele usa a fraqueza de Sansão, um rabo de saia. E levanta uma mulher cheia do diabo, mas revelando-se a ele como cheia de amor. Porque o diabo sabe enganar muito bem. Em que? Daqui um pouco, ele conta tudo que não deve contar. E uma mulher sem força, sem esforço com as mãos, trabalhando o interior de um homem, destrói ele. O problema da geração de hoje não é força, não é falta de força, é falta de domínio interior, é falta de conhecer o que está dentro de você. Pessoas hoje assumindo, eu sou assim, pronto, é do meu jeito e pronto, ou é assim ou não é. Por que caem os valentes? Por causa dos problemas que estão dentro deles. Você escutou isso? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo pessoas fracas vencendo batalhas invencíveis. E vejo pessoas fortes perdendo batalhas tão insignificantes. Porque a Bíblia está me revelando que eu não dependo da minha força, eu dependo da força e do poder do Senhor. Eu dependo de ter uma vida em comunhão com Ele e jamais deixar essa comunhão abaixar. Traga a mente para cá e presta bastante atenção, porque o seu futuro está em jogo, mas Deus quer te dar esperança no seu futuro. O complexo de inferioridade que encontramos na vida de Saul
está em 1 Samuel 10, 22. Samuel já tinha, no capítulo 10, no início, Samuel já tinha ungido Saul, tu vai ser o rei de Israel. Olha, você vai ter sinais daqui para frente de que é o rei de Israel. O Espírito do Senhor Deus vai derramar sobre ti e tu serás transformado num novo homem. Versículo 6. Você vai profetizar com os profetas. Vai seguir a leitura do texto e você vai ver ele tendo sinais e prodígios. Quando chega no versículo 22, que é o momento agora dele ser consagrado no meio do povo como rei, ele está debaixo das bagagens, ele está atrás das bagagens, escondido. Mesmo tendo tido sinais, mesmo tendo profetizado, mesmo tendo ouvido Samuel falar com ele, naquela época, Samuel falar era Deus falando mesmo. Tanto é que quando Samuel chegava, a pergunta era: você vem, a tua vinda é de paz ou é de guerra? É paz ou é espada? Porque eles sabiam que quem estava chegando ali era Deus através da vida de Samuel. Então não tinha dúvida que era Deus que tinha falado, que era Deus que estava fazendo. Mas quando chega o momento de ser levantado dentre o povo, tendo tido todos os sinais, ele vai para de trás da bagagem. E aí a pessoa: cadê? Ele não vai chegar não? Aí Deus fala com o profeta: ele está aqui já está de trás da bagagem, vai lá. Quem sou eu? Quem era Saul? O mais alto homem no meio de todo Israel. E o mais belo e mais formoso no meio de todos os homens. Porque o povo tinha um negócio de rei assim: rei grande, rei forte, rei bonito. Segundo a imagem que eles queriam, Deus levantou. Só que esse complexo de inferioridade é que faz as pessoas esconderem. Olhe para cá, você que se acha inferior às outras pessoas. Quem te escolheu foi Deus. O mesmo Deus que me escolheu, escolheu você. O mesmo Deus que escolheu a irmã, escolheu você. Que escolheu o irmão, escolheu você. O Deus que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia, te escolheu, te chamou. Você está dentro desta igreja, e esta igreja só entra quem esse Deus tão grande e poderoso quer que entre. O complexo de inferioridade pode ser definido como aquele sentimento de não estar à altura dos padrões sociais. Esse está escondido porque não estou na altura de ser rei. Deus falou. Nós vivemos a mesma história, irmãos. Quantas vezes Deus falou com multidão de gente aqui que vai usar e a pessoa vive dando desculpa? Ai, mas quem sou eu, pastor? Deus não admite desculpas. Deus não aceita desculpas. Quando você diz: Deus, mas você está dizendo: o Senhor errou, pensa no outro, o Senhor não está fazendo corretamente. Deus não admite desculpa. Quando Deus aponta o dedo para você, trate de se levantar e dizer: seja na minha vida conforme a vontade do meu Deus. Levanta! E porque vai protelando, vai piorando. Eles vão ter que achar ele. Olha, o complexo de inferioridade está diretamente relacionado a uma dúvida constante e incerteza sobre si mesmo, além da falta de autoestima. O complexo de inferioridade geralmente é inconsciente. Aí que a coisa vai se agravando. Ah, mas existe um contrassenso com relação a... Tem gente que é exaltado demais. Aí por que eu não? Por que o Macedo vai e eu não? Mas o Ricardo vai e eu não? É exaltação. A pessoa que pensa que é melhor do que os outros, isso aí também é um grave problema. Agora tem a outra que diz: mas levanta outro, Moisés, chama o Arão. Ou Moisés,
Por que eu vou chamar seu irmão? É que eu sou de pesada língua e eu não sei. Moisés, quem deu a boca? Foi quem que deu a boca para o homem? Deus adverte Moisés de uma maneira muito severa. Ué, rapaz, está pensando que eu estou enganado com você? Eu sei quem é você, foi eu que fiz você, eu sei a sua cabeça, eu sei o seu ir e vir, eu sei suas limitações, fui eu que poupei você de não morrer quando nasceu, eu sou o que sou. As causas do complexo de inferioridade têm muitos fatores relacionados, mas se estruturam principalmente mediante 3 situações: abuso emocional, físico e sexual. Olha, trate de identificar todos os pensamentos limitantes e reveja a sua fé nessa noite. Porque você nunca será o que Deus falou, porque você é demais. Você será aquilo que Deus falou, porque Deus é demais. Agora trate de se levantar para aquilo que Deus quer e tem falado com você. Trate de se levantar para aquilo que Deus tem falado. Pare de dar desculpa. Ah, Deus falou, então, mas como que Ele fala se o meu coração está fechado? Como que Ele fala se eu não entendo? Como que Ele fala? Para de dar desculpas. Caminhe para o sentido daquilo que Deus tem falado. Identifique aquilo que você tem trazido para você e tem te limitado. Eu tenho um negócio comigo: jamais ser exaltado. Por quê? Porque o exaltado é abatido e não vale nada para Deus. Já falo assim para mim, não tem nem que pensar em pensar. O homem é um saco de lixo furado sem Deus. Um miserável homem sem Deus. E é mesmo, e é assim, e acabou. Não, mas ele é rico, ele é milionário, ele é arquimilionário, ele é famoso, ele é cientista não sei de onde, pode ser o que for. O que faz um homem não é os canudos que ele tem, é a forma de vida deste homem com Deus, desta mulher com Deus. Tem muita gente com muitos diplomas e mau caráter, mais que muitos outros. Vamos mudar o assunto aqui. Então, meus irmãos, quando, por exemplo, vamos supor que Deus me coloca para pregar num lugar que só tem top power da fé hoje. Eu não vou me exaltar em lugar nenhum, mas também não vou me inferiorizar. Se eu estou ali, porque Deus tem um propósito. E se Deus tem um propósito, que Ele fale do jeito que Ele quiser, nas minhas limitações, mas aquele momento é de Deus na minha vida. A gente tem que ter equilíbrio. Muitas vezes, eu aprendi com pessoas que sabiam menos do que eu. E você também. Então não tem essa de que sou melhor, sou maior, não. A gente aprende uns com os outros, como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. É a história dos 2 sábios que se encontram. Eles eram famosíssimos e um queria saber se o outro era realmente aquilo que falavam, porque ele era o top power dos sábios. Aí ele vai visitar o sábio está dentro de uma caverna e mora lá. Aí o sábio pega a xícara de chá para servir um chá para o outro sábio. Mas eu quero ver se esse camarada é sábio mesmo. Aí ele vai pôr chá na xícara e vai entornando o chá e vai deixando derramar. Aí o outro fala uma palavra lá falando: você não é sábio não, como é que deixa derramar na xícara? E ele disse: verdadeiramente não sou, porque se eu fosse sábio,
eu deixaria sempre um pouco para encher um pouco mais. O problema nosso é que a gente está cheio demais, ensimesmados, cheio de razão, é do meu jeito, eu não penso assim, e a gente não ouve Deus falar mais, porque agora é do nosso jeito, agora é a igreja que eu quero nos moldes que eu sonho. Não, eu gosto da igreja do rock, não, eu gosto da igreja do samba, não, eu gosto da igreja do pagode, não, eu gosto da igreja do reteté, não, eu gosto da igreja do silêncio, não, eu gosto. Começa a escolher lugares para você, comece em nome de Jesus a esvaziar um pouco de você, e deixar o Espírito Santo começar a tomar conta, e começar a dirigir você, dizendo: eu gosto, é desse jeito, eu quero, é desse jeito, eu faço e farei, é assim com você, Banacamassúria. Deixa Deus te levantar do jeito que Ele quiser levantar, na hora que Ele quiser levantar. Deixa Ele te dar a oportunidade para cantar, quando Ele quiser te dar a oportunidade para cantar. Deixa Ele te dar a oportunidade para pregar, quando Ele quiser te dar a oportunidade para pregar. Deixa Ele te dar a oportunidade para orar, quando Ele quiser dar a oportunidade para orar. Deixa Ele ser Deus e o tempo seja dele na sua vida. Saul tinha um complexo de inferioridade, por isso ele vai se esconder. Não se esconda. A fuga nunca foi e nunca será a resposta. Levante-se para o que Deus tem falado com você. E se prepare para isso. Se vista para isso. Vai estudar para isso, vai orar, vai jejuar para isso, suporta as provas para isso. Cadabaço, tá. Outro problema de Saul, e nós vamos orar daqui a pouco sobre essas questões, é o complexo que ele tinha de rejeição. Saul, meus irmãos, ele com certeza teve uma experiência ou experiências na sua infância que envolveu e o trouxe esses complexos de rejeição na vida adulta. Porque a infância é uma fase do desenvolvimento que costuma ser mais sensível aos estímulos. Quantas mulheres hoje têm traumas porque elas têm na cabeça, e eu digo têm na cabeça porque em algumas é verdade, em outras não, que os pais valorizaram a sua irmã mais do que ela. Não, eu sempre, desde criança, fui assim. Meus pais sempre olharam mais para minha irmã do que para mim. Cuidaram mais dela do que de mim. E muitas vezes os pais se descuidam nisso, porque tem duas irmãs. Uma, às vezes, é séria. E sabe lidar com as coisas com maturidade. E a outra não é. E não sabe lidar com as coisas com maturidade. E os pais se dedicam mais àquela que não tem maturidade por causa da preocupação, o que não deveria ser, mas isso acontece. Porque confia na maturidade da outra, beija mais aquela que está sempre cobrando carinho. E os pais têm que entender isso, que se beijou um filho, beija o outro também. Se abraçou, abraça o outro também. Se deu uma palavra de atenção e elogio para um, dê para o outro também. E não sejam palavras falsas, sejam verdadeiras. Muitas pessoas hoje têm complexo de rejeição, porque além de acontecer isso, na sua casa, aconteceu no trabalho, aconteceu com o patrão, porque quando você tem pessoas responsáveis, e que você as considera responsáveis, você cobra mais, você confia mais,
Então o tratamento é diferente. Mas as pessoas não sabem lidar com isso. Deixa eu te dar uma notícia aqui no meio dessa colocação. Deus te escolheu e Deus é a diferença na sua história. Alguém poderia adorar mais agora. O complexo de rejeição é a percepção de que as pessoas não têm interesse naquilo que você tem a oferecer. Ou seja, há o contínuo sentimento de abandono em relação aos demais. Tal sentimento de rejeição é frequente no caso do complexo e pode trazer uma série de prejuízos à saúde. O que a rejeição faz com uma pessoa? A pessoa que passa por algum tempo sofrendo com esse sentimento de rejeição, pode em algum momento associar outros sentimentos, como por exemplo, abandono, fracasso, privação emocional, indesejabilidade social, busca de aprovação, pessimismos e outros. Pode então se isolar e perder oportunidades de relacionamento e convívio social, por causa da rejeição. Você vai ver Saul caindo na vida dele, mesmo com vitórias. Ele vai vencer muitos dos inimigos e vai ser exaltado por Israel, mas ele vai começar a cair. Ao ponto de que um espírito mau da parte do Senhor agora vai pegar Saul. Ele vai entrar em depressão. Como que pode um homem com tantas vitórias, sendo adorado até, entrar nesse limbo de miséria? Quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Não brinque com a vida, não fique acusando pessoas da sua desgraça, da sua miséria. Levante essa cabeça, reaja e vá para a sua luta. Você tem Deus. Olha o que Esaú faz, chama Davi para tocar harpa para mim, porque ele toca e o espírito sai. Tem gente que diz que está aqui, Davi tocava harpa e a pessoa era liberta. Não, Saul não era liberto, o demônio saía, mas depois voltava. Música não liberta, a palavra liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Música traz alívio, a palavra traz libertação. E aí, ele está entrando aqui já nos seus fracassos, nas suas privações. Ele agora vai querer e vai desejar ser aprovado. Olha 1 Samuel 18, de 7 a 9. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. O rejeitado é assim, ninguém pode aparecer mais do que ele. Que aí já começa a formular coisas que o outro não fez e nem está pensando. Davi não queria o trono, Davi queria a vontade de Deus. Não, ele vai querer o reino daqui a pouco. Quem que estava elogiando Davi? As mulheres. Davi estava indo para a batalha, Davi estava vencendo as batalhas para o rei. Davi estava vencendo as batalhas para o povo, e Davi estava se arriscando pelo povo, mas agora estava sendo interpretado mal. Não é isso que aconteceu com a questão de Abel e Caim?
Abel oferece da forma certa, agrada a Deus, Deus fica satisfeito com isso. E aí, Deus vai falar com Caim: ô Caim, se você me oferecer da forma certa, Deus não toca no assunto de Abel, porque conhece o coração de Caim. Se você me ofertar da maneira certa, porventura eu não vou receber. Mas o coração de Caim já está revoltado, como o de Saul aqui. Uai, quem que Abel pensa que é? Abel só estava sendo fiel. Abel estava oferecendo da maneira que agrada a Deus. Pare de ter olhos para o que o seu irmão está fazendo. Aprenda com seu irmão, olhe para Deus, busque a Deus. Se cure nesse interior em nome de Jesus Cristo. É hora de olhar para Deus e parar de olhar a prosperidade dos outros. Como se curar do complexo de rejeição? Ressignificar essa rejeição. Também mudar a perspectiva. Também praticar o amor próprio. Também reencontrar-se. Perdoar o passado. Contemplar o futuro. Mudar no presente. Nós que somos crentes não precisamos de uma sessão, nós precisamos de decisão. Uma coisa é o profissional e aquele que não tem Deus, outra coisa é Deus. O meu Deus que eu sirvo, que chama Jesus Cristo, Ele sara a alma de cada pessoa que se volta para viver para a glória dEle. Essas duas coisas vai trazer uma terceira, que é a última que vamos tratar aqui nessa noite. Por que caem os valentes? Primeiro, complexo de inferioridade. Segundo, complexo de rejeição. Terceiro, síndrome da inveja. O texto que nós lemos lá em cima, Saul vai dizer: 10 milhares para Davi, milhares para mim. Quem que é esse Davi? Quem que ele pensa que é? O Saul vai pegar e vai tentar matar Davi. Inveja. A inveja é um instrumento das trevas, um dos piores que tem. Ai, por que ela comprou um vestido novo? Porque ela comprou, uai. Seja liberta em nome de Jesus. Mas logo aquele vestido que eu queria nada, está com inveja do vestido da outra. Dá um sorriso aí. Nossa, que sandália bonita. Nossa, mas eu acho que essa sandália quebra facinho, hein? Que zoião. Nossa, a filha do fulano comprou um iPhone 17. Para mim só tinha até o 15. Nossa, esse povo está roubando. Você conhece alguém assim? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa. Nossa, mas olha o terno do Edson. O menino veio sem terno hoje. Hein? Não, mas eu vi o dia que ele veio de terno. Que esse terno lá, ó, o salário que ele ganha, ou ele roubou, ou não sei não, aconteceu um milagre, mas Deus não está fazendo milagre assim mais também. Já começa até a limitar Deus. A inveja surge, repita, a inveja surge quando se deseja o que pertence a outra pessoa. Não é errado você admirar o outro, nós vamos falar sobre essa contemplação da admiração, mas não é errado você admirar o outro, o errado é você querer o que a outra pessoa tem.
Não é errado você também querer comprar um carro, o errado é você querer o carro que a pessoa tem. O invejoso é assim. Pode ser uma promoção, um traço de personalidade, uma vivência, uma qualidade. Tem gente, irmão, que só de ser feliz, o outro já fica com inveja. Essa pessoa sorri demais. Toda hora fica sorrindo, essas pessoas são falsas. Você está identificando alguma coisa aí? Não. Uma qualidade, um relacionamento, um material. Nossa, arrumou namorado já? Quantos anos essa menina tem? 17. Não, eu estou com 22. A comparação. Você quer casar e ser feliz, ou você quer ser infeliz e só quer casar mesmo? Cada um tem um tempo. Cada um tem uma maturidade. Tem que aprender a esperar. Tem que aprender que tem que ser a pessoa certa. Tem gente que está com 17, não tem nem emprego, já quer casar. Ai, pastor, eu confio em Deus. Se você confia, então vai arrumar um emprego primeiro. Deus abre porta de emprego. Se você confia, levanta aí um salário à altura. Começa a investir sua vida e ser um funcionário que presta. Porque se vai tirar alguém da casa, tem que tirar para igual ou melhor. O invejoso percebe a felicidade do outro e deseja vivê-la através das mesmas circunstâncias. Olha o que Freud disse, o pai da psicanálise. A inveja é produto de um ódio inconsciente, com raízes na infância, com relações muito próximas com a raiva e com a depressão. Aqui eu concordo com Freud. Esse negócio da nossa infância, se você não souber lidar com isso, você vai se acabar. Diga comigo e diga entendendo o que está falando, por favor, em nome de Jesus. Diga, infância é infância. Ser adulto é ser adulto. Você entende isso? Na nossa infância acontece muita coisa mesmo, isso é normal, mas agora nós somos adultos. Quando eu era menino, eu falava das coisas de menino e vivia como menino, mas depois que eu cresci, eu falo as coisas de homem. Me dá um cansaço ver essas pessoas valorizando o trauma e desvalorizando o que Deus faz. Valoriza muito mais o trauma. Mas Deus falou sobre isso conosco na quinta-feira passada. A inveja é um sentimento tão destrutivo, maléfico e mesquinho, mas que infelizmente está presente nas relações entre as pessoas. A palavra de Deus diz em Provérbios 13 e o versículo 30, o coração em paz dá vida ao corpo. Repitam. Mas a inveja apodrece os ossos. O que você quer? Inveja ou um coração em paz? Você não tem, irmão, pelo amor de Deus, se a Rosa Dias comprar uma Ferrari, vamos dar glória a Deus. Ou é tão bom ver uma pessoa adquirir uma coisa que não tem condição de adquirir. Quando eu vi o Laércio de caminhonete, pelo amor de Deus, aleluia. Um homem que gasta dinheiro só com comida, irmão. Aí ele pega carne assada e comida e caldo, pescaria. Conseguiu comprar uma caminhonete com um milagre que Deus fez. A gente não tem que dar glória a Deus? Aí vem um invejoso e diz, está roubando. Não, gente, isso é uma miséria. Como é que um homem desse compra esse trem, ué? Irmão, fiquei feliz demais o dia que
Deus falou que ia dar um carro para o Wesley. O Wesley não é muquirana, irmão. Eu faço assim brincando, o menino é um ponderado economista. Aí Deus falou que ia dar para ele um carro, 0. E ele, o que ele fez? Acreditou. Deus já vinha fazendo milagre na vida dele. Aí ele vai lá, na empresa lá que ele trabalhava, e a empresa fala, nós vamos sortear um carro. E ele, eu vou ganhar esse carro, porque ele lembrou do que Deus falou. E foi de carona para Goiânia. Chegou em Goiânia aquele tanto de papel. O que um invejoso, cheio de rejeição ia falar? Ih, não vai me dar nunca. Meu Deus, esse tanto de papel aí, o meu, acho que nem lá no meio o meu papel está. E o Wesley, Deus falou comigo. Número, meu. Ganhou o carro. Baruch Shanai. Eu preciso ter inveja dos outros, ou eu preciso me levantar para que Deus tenha liberdade para me abençoar? Outra coisa que a gente tem que olhar para a questão da síndrome da inveja, é a síndrome de Salomão. O camarada, eu vou falar com as minhas palavras para você entender. É tipo assim, ele chama, vou fazer nas minhas palavras, mas as palavras dele foram 123, foi outro, 10 pessoas. Aí, ele combina com 8 pessoas para falar a mesma coisa, só que errado. Tipo assim, ele põe 4 linhas, uma ao lado da outra, 2 iguais e 2 diferentes. Aí ele põe todo mundo falar que as 4 linhas são iguais. Nas minhas palavras. E aí chegam os outros 2 que não sabiam. Os 8 sabiam, os outros 2 não sabiam. Ele estava fazendo um teste. E aí ele disse assim, para os outros 2. E aí? As linhas são iguais ou diferentes? A maioria disse, são iguais. O medo de se contrapor, o medo de dar uma opinião diferente, o medo de ser rejeitado pelo meio que está. Isso tem criado gente falsa. Aliás, hoje você não pode dar a sua opinião e nem falar a sua verdade, que você está sendo contra os outros. Irmão, crente não vai pelo que os outros estão falando. Crente é verdadeiro. Só que é um verdadeiro cheio de amor, é um verdadeiro cheio de bondade, é um verdadeiro que tem sabedoria para ser verdadeiro. Mas o que fazer com a inveja? Como se supera? Muito simples, deixando de demonizar o sucesso alheio, para começar a admirar e aprender com as qualidades e com os pontos fortes que permitiram os outros realizar seus sonhos. Aprendendo com os outros, contemplando a vitória do outro. A minha sogra, como eu disse aqui, comprou uma casa vendendo ovos e galinha. Agora eu vou ter inveja da minha sogra, eu vou procurar aprender com ela. Você toma uma decisão. Nós vamos ter inveja de quem está crescendo, ou nós vamos aprender com quem está crescendo? E contemplar a vitória do outro. O Irandir conseguiu tal coisa, glória a Deus, aleluia. A irmã Magda recebeu a vitória dela, glória a Deus. A Franciele, o dia que nós vamos falar, a obra foi completa na vida da Franciele, da irmã Emília, do fulano, glória a Deus. A vitória do Douglas, glória a Deus. Ao invés de invejar o outro, aprenda com o outro. Está gostando? Olha, apesar de que aquilo que cobiçamos nos destrói, diga, aquilo que cobiçamos nos destrói.
o que admiramos constrói. Quando há cobiça, quando há inveja, o mal vem para dentro da pessoa. Quando há uma contemplação, uma admiração, você desperta para também ter oportunidades como alguém teve. Está entendendo ou está meio complexo? Quando nós olhamos e fazemos uma analogia com a vida de Saul e do próximo rei que vai vir depois dele, que é Davi, você aprende muito. Praticamente eles tiveram a mesma situação, só que Davi se tornou o melhor e maior rei de Israel. Praticamente Davi errou mais que Saul. Só que Davi não tinha inveja de ninguém, não tinha precipitação com nada. Quando alguém crescia com Davi, ele achava bom. Certa ocasião ele sai com 600 para a batalha, no meio do caminho tem que ficar 200, porque eles estão cansados, não conseguem atravessar um rio. Aí Davi vai com 400 lá na frente, consegue vencer as batalhas, traz as mulheres de volta que tinham sido pegas, e traz os despojos. E quando atravessa o rio de volta, os homens que estavam com ele, que não eram muito bons, disseram: olha, é só para nós os despojos, porque esses outros 200 não batalharam. Davi, com um coração cheio de paz, sem inveja, sem complexo, sem trauma, ele diz: não, eles ficaram guardando as nossas bagagens, nós vamos dividir igualmente com eles, e a partir de agora, um decreto é feito: nós sempre dividiremos os despojos com todos. Olha a atitude de Davi com a atitude de Saul, que quer matar Davi, que quer perseguir Davi. Davi está tocando para ele, tirando o espírito mal. Davi está vencendo o gigante Golias. Davi está vencendo 10 milhares para ele, mas ele está olhando para Davi e diz: como é que esse homem cresce desse jeito? Não é possível que esse homem cresce. Agora Davi tem uns valentes ao lado dele, que está lutando com ele, que está vencendo gigantes nas cavernas, está matando leões nas cavernas, os valentes de Davi. E Davi olha para ele e diz: você vai fazer parte do meu primeiro escalão, você vai fazer parte do meu primeiro escalão, você vai fazer parte, você vai ser o meu valente que vai cuidar dessa área, que vai cuidar da diretoria. Davi não exclui ninguém, não inveja ninguém, ele promove as pessoas que estão ajudando ele. Arabacandarai, aleluia. Deixa Deus levantar o próximo, deixa Deus levantar o seu irmão, deixa Deus levantar o seu marido, deixa Deus levantar a sua esposa. Para de inveja, para de concorrência. É hora de nos levantar sem complexos, sem complexo de inferioridade, pois nós somos iguais, sem complexo de rejeição, porque Deus nunca rejeita os seus, Ele está conosco todos os dias. Sem a síndrome da inveja, porque como Deus cuida de você, Ele vai cuidar de mim do jeito que Ele quiser cuidar, e glória a Deus por isso. Diga: eu e Deus. De novo. Agora pensa bem e fala novamente. Agora fala com consciência mesmo, eu tenho que sentir isso. Fala com consciência, olha para o céu e fala: é eu e Deus. O que você está falando? Que o negócio não tem a ver com os outros, tem a ver entre você e o Deus que você serve. Então uma pergunta eu quero fazer agora: como está você e Deus? Pois essa é a questão de tudo. Levanta o semblante, pelo amor de Deus. Pensa na mensagem, pelo amor de Deus. Não deixa o diabo arrancar de você uma cura como esta. Como está você e Deus? Eu ouso dizer que muitos de nós não estamos bem com Deus. Aí lá vem o senhor com negativismo. Não, verdade. Teve gente que veio hoje na igreja amarrado.
Ah, eu vou porque eu tenho que ir. Deus não quer isso não. Você tem que estar bem com Deus. Muitos de nós queremos tudo de Deus, mas não damos nada de nós para Deus. Queremos tudo de Deus, mas o nosso culto não é tudo. A nossa adoração não é toda. A nossa fé não é toda. Se você quer tudo que Deus tem com você, dê tudo de você para Deus. Como está você e Deus? Pastor, como é que eu descubro como é que eu estou com Deus? Então vou fazer algumas perguntas para você responder e perceber como está com Deus. Como está você e a internet? Como está você e quando alguém te critica? Como está você quando alguém chega na sua frente? Chega primeiro do que você. Como está você e o seu marido? Como está você e a sua esposa? Como está o seu coração? O que tem a ver isso com eu e Deus, pastor? Quando você está bem com Deus, você vê essas coisas de maneira diferente. Quando você está resolvido com Deus, você encara as coisas de maneira diferente. Quem não está resolvido com Deus diz, Deus esqueceu de mim. Quem está resolvido com Deus com o mesmo problema diz, Deus está me provando. Quem não está resolvido com Deus diz, eu acho que Deus mudou as promessas dele e não tem mais aquelas promessas comigo. Quando você está bem com Deus, se o Deus que eu sirvo é fiel para cumprir, para fazer infinitamente mais. Quando você não está bem com Deus, você diz, esse casamento aqui vai ter separação rapidamente, porque esse aqui não vai funcionar. Mas quando você está resolvido com Deus, o meu Deus é poderoso para restaurar meu casamento. Então uma pergunta chave para nós orarmos é, como está você e Deus? Servir a Deus é diferente de servir os ídolos. Ídolo tem boca? Tem pés? Tem mãos? Tem nariz? O Salmo 115 deixa bem claro que ele tem tudo isso, mas nada funciona. E aí o Salmo 115 é mais agressivo ainda, porque ele diz, torne-se semelhante a eles os que os servem e adoram. Mortos como eles. Então servir ídolo é uma coisa, agora servir Deus é outra. Porque Deus tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem nariz e cheira, tem pés e anda. Deus é vivo. Arubá, Shakandai. O ídolo não te conhece, Deus te conhece alma, corpo e espírito. O ídolo não sabe seu passado, seu presente e seu futuro, Deus sabe tudo de você. O ídolo não sabe seu nome, nem seu sobrenome, muito menos ele, mas Deus sabe seu nome e seu sobrenome. Gadá, Shaddai, Arabai. Como está você e Deus? E não vem com respostas filosóficas. Quem está com Deus, está cheio da presença de Deus. Quem está com Deus, perdoa com facilidade. Quem está com Deus, não tem rixa, não tem vingança. Quem está com Deus é mais que vencedor. Fique sobre os pés. Carabachadaia. Enquanto Saul desconfiava de tudo e de todos, e vivia se precipitando, Davi acreditava em Deus, e ele cria no seu potencial em Deus. Deus quer nos curar. Diga, eu sou do jeitinho que Jesus me fez. Olha para o céu e repita essa frase, 1, 2, 3.
Põe a mão no coração, olha para o céu e repita novamente com muita graça. 1, 2, 3. Agora vamos melhorar a frase, tentar melhorar a frase. Olhe para o céu e diga: eu sou do jeitinho que Deus me fez. E Ele me fez para melhorar todo dia. Diga: Deus diz a mim: vinde como estás. E Ele continua: e vede como ficais. Quando Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, sobrecarregados, e ele disse: vinde a mim, ele está chamando todo mundo, mas ele diz uma palavra muito especial: eu vos aliviarei. Você vai vir como está, mas não vai ficar como veio. Eu vou tirar. O poder de Deus é um poder que transforma. Deus não reforma, Deus faz nascer de novo. Deus opera maravilha. Pelo amor de Deus, se volte para Ele agora e peça que Ele haja na sua alma. A história que eu vivi, de desprezo, de rejeição, de luta, de comer mandioca de manhã, de tarde, de noite, do lugar onde estava chover mais lá dentro do que lá fora, as humilhações, a separação de pai e mãe com 28 dias, as acusações e tantas coisas, eu dou glória a Deus pela história que eu vivi, porque ela me levou ao encontro de Jesus Cristo. É maravilhoso saber que tudo o que aconteceu na minha vida levou até Jesus. Quem está com Jesus? Quem foi levado ao encontro com Jesus? Arabanda, Orabacachandaraya, aleluia. É hora de cura. Por que caem os valentes? Porque eles valorizam seus problemas interiores. Quais os valentes que não caem e permanecem de pé? Aqueles que valorizam o que Deus fala com eles, o que Deus tem com eles, porque Deus chamou a eles. Eles não olham para dentro de si, eles olham para o poder do Deus que os chamou. Levanta a sua vida com esse Deus. Feche os seus olhos. Eu não sei o que aconteceu no seu passado. Eu não sei como seu pai e sua mãe te tratou. Eu sei que eles também tiveram problemas e tiveram seus traumas. Eu não sei como é que a vida te tratou até hoje. Mas eu sei que Deus quer te curar. Eu sei que Deus quer te sarar. Eu sei que Deus quer usar tudo isso para te fazer um gigante nas mãos dele. Quem entrou na terra prometida? Os dois que ouviram a maioria falar: vocês estão loucos, não dá, não tem como, eles são gigantes. Os dois não tiveram crédito diante daquela multidão, mas eles olharam para Deus, confiaram em Deus. E os dois, unicamente os dois foram que entrou na terra, Josué e Caleb. E Caleb chega mais forte do que saiu. O deserto não te enfraquece, o deserto te fortalece.
O deserto não faz você ficar sem estratégias. O deserto traz novas estratégias de vitória. Aí outro Masai, aleluia. Quem venceu Golias não foram os irmãos fortes e altos de Davi. Não foi o Saul, que no hebraico é Shaul, escolhido de Deus, dedicado a Deus. Não. Quem venceu o gigante foi o garoto. Quem venceu o gigante foi o menino que cria em Deus. Não foram os estrategistas, não foram os que foram formados no exército de Israel, não foi o rei tão grande, tão alto e tão forte, tão bonito. Foi o menino que acreditou em Deus. Quem alcançou de Jesus o milagre da ressurreição do seu irmão Lázaro não foi Marta dando aulas de escatologia, foi Maria dando aulas de quebrantamento diante de Jesus. O diabo tem roubado de você as vitórias que Deus já falou que te deu. Nesta noite, expulsa o diabo. Toma uma decisão de sujeitar-te a Deus e resistir o diabo, porque ele vai fugir de você. Tem promessas para acontecer na sua vida. Utanamasu kandarai. Eu quero informar a igreja que no meio de nós o complexo não tem poder, o complexo da inferioridade, o complexo da rejeição, a síndrome da inveja, as síndromes desse tempo não tem poder em nós, não tem poder contra o povo de Deus. O povo de Deus recebe a obra da cruz. Na cruz Jesus nos sarou. Põe as mãos na sua caixa torácica, como se fosse na sua alma, como sendo na sua alma. Diga: eu rejeito, em nome de Jesus Cristo, todo complexo de inferioridade que porventura esteja na minha vida, na minha história, na minha alma, nas minhas memórias. Eu rejeito, em nome de Jesus. Eu rejeito todo complexo de rejeição que porventura esteja na minha alma, nas minhas memórias, na minha história. Eu rejeito, em nome de Jesus. Eu rejeito da minha vida, na minha vida. Eu rejeito toda síndrome da inveja, em nome de Jesus. Saia da minha vida, saia da minha história, saia das minhas memórias, saia da minha personalidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Eu creio em Jesus Cristo, pois Ele é meu único Senhor e Salvador, suficiente e para sempre. Jesus Cristo é aquele que me sara, aquele que me cura, e eu tomo posse do que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, eu sei e eu confesso que Jesus Cristo está comigo desde antes
de vir a madre ao ventre da minha mãe, Jesus me escolheu, Jesus me nomeou, Ele está comigo, desde antes da madre, Ele está comigo, na madre da minha mamãe, Ele está comigo, na minha infância, na minha adolescência, na minha mocidade, na minha idade adulta. Ele, Jesus Cristo, nunca me deixou, nunca se afastou de mim. Ele é meu Deus, que me lavou no seu sangue, me comprou no seu sangue, e eu aqui pertenço a Ele, espírito, alma e corpo, sou dele, lavado e curado, liberto e remido, redimido e santificado. Eu pertenço a Jesus Cristo. Não há complexos mais, não existem traumas mais na minha vida. Eu sou livre. É Jesus Cristo e não os traumas, é Jesus Cristo e não os complexos que dirigem a minha vida. Levante as duas mãos e diga com vontade: eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado por Jesus Cristo. Eu sou abençoado com a presença do Espírito Santo na minha vida para sempre. Amém, amém, amém. Arabagashurabai.